Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Meu nome é Leonardo Pasquale, eu sou CEO e fundador da Pasquale Solution no Brasil, da Titan Clarity aqui nos Estados Unidos. Eu gravo um vídeo aqui nesse YouTube a cada 152 anos. Me desculpa por isso, gente. Eu adoraria gravar mais vídeos, mas eu não sou um YouTuber. Talvez eu me torne um YouTuber um dia. Às vezes eu morro de vontade de virar um podcaster para falar sobre tecnologia, política, para falar sobre qualquer coisa, porque eu gosto de tantos assuntos, mas eu realmente não tenho tempo, né? Eu trabalho demais com a Pasquale, com a Titan Clarity aqui nos Estados Unidos também, então eu tento gravar um vídeo, pelo menos alguns vídeos aí, 1, 2, 3 por ano, alguma coisa assim, e vou deixando aí pra galera ver um pouco sobre. Tá. Quando eu conseguir gravar mais, vou ficar bastante feliz. Bom, agora nós temos temas relevantes para falar um pouco, que tem a ver com tecnologia, né? E um deles é todo esse lance das inteligências artificiais, né? Principalmente o ChatGPT, né? ChatGPT, que virou aí assunto para todos, muita gente usando, seja para o trabalho, né? Agora a Google, um pouco atrasada, lançou o Bard, né, que também tem a sua interface ali do Palm 2, muito legal, né? Inclusive, assim, para vocês entenderem, eu acho que a relação é essa. Quem quiser me corrigir, por favor, faça isso aqui nos comentários, mas OpenAI é o core todo ali que usa o ChatGPT, né, que a gente usa ali, né, mas o OpenAI é onde está o core todos ali mesmo daquela inteligência artificial, que é a empresa também, né, enquanto na Google você tem o Bard AI, né, e ali o ChatGPT, que é a interfacezinha que a gente usa e tal, para poder fazer algumas coisas. Pessoal que inclusive já teve a oportunidade de integrar a API aí do ChatGPT, na verdade não é do ChatGPT, é do OpenAI, né? Nem tem nenhuma menção sobre o ChatGPT, é o OpenAI, que é onde você usa realmente aí toda a capacidade de inteligência artificial, todo aquele processamento de texto e tal. Bom, a pergunta que eu quero responder neste vídeo especificamente é se essas inteligências artificiais vão eventualmente criar uma capacidade de nos destruir, né? Enquanto a gente sempre viu nos filmes lá, Skynet, destruindo todo mundo e tal, tomando conta do mundo, pegando códigos nucleares e tal. Olha, uma pessoa que vem levantando muito essa bola dos perigos desse tipo de inteligência artificial é o Elon Musk. E o Elon Musk foi um dos caras que investiram inicialmente ali na OpenAI. Inclusive, ele foi o cara que deu o nome OpenAI, porque a ideia é que fosse ali uma entidade sem fins lucrativos para desenvolvimento e pesquisa, né, dentro de inteligência artificial. Segundo relatos dele, o que acontece é que em dado momento o pessoal que estava junto ali fica interessado em aquilo virar uma empresa, e aí, segundo o que ele relata, o que foi conversado ali, ele entendeu que ia para um caminho que ele não acha legal, que poderia perder o controle, e ele picou a mula, ele saiu fora de todo o projeto, né? E foi isso que aconteceu, segundo relatos dele. E já faz um tempo, eu acompanho o Elon Musk no Twitter, ele vem pontuando justamente sobre o quanto a gente precisa parar tudo em relação às inteligências artificiais que estão sendo desenvolvidas agora e lançadas, porque isso pode ficar sem controle em algum momento. Eu não acho que ele está falando sobre, ano que vem a gente ter uma força aí, uma inteligência artificial que pode dominar o mundo. Eu não acho que ele está falando sobre isso especificamente nesse tempo. Mas o que eu consegui captar do que o Elon Musk quer dizer é assim: para o pessoal que entende um pouco de aprendizado de máquina, machine learning, o que acontece ali no machine learning, eu vou traduzir aqui em palavras bem simples, até porque eu não sou um especialista também, tá? O aprendizado de máquina é como se você estivesse ensinando realmente ali uma criança, certo? E aí, quanto mais dados você dá, mais aquela criança tem capacidade de ir diferenciando as coisas e entendendo sobre aqueles negócios. Só que, como todos os pais sabem, inclusive eu, sou pai de 2 meninas, estão cada vez maiores e mais sapecas, você vai perdendo um pouco o controle em alguns aspectos sobre aquele aprendizado, porque ali o machine learning, como as crianças, elas vão ali criando suas próprias conclusões e questões, né? E quando a gente fala sobre máquina e tal, fica meio que unpredictable. Desculpe, eu moro nos Estados Unidos, gente, aí eu falo inglês toda hora, eu falo português. Fica meio imprevisível, sabe? Qual que é a reação, qual que é de um aprendizado. Então o medo é esse, a forma que essas inteligências artificiais estão sendo desenvolvidas hoje. Porque, cara,
É óbvio que o ChatGPT, eu não sei direito como é o Bard da Google, mas eu só estou mencionando ele porque ele acabou de ser lançado. Né? Estou aqui no ano de 2023, não sei que ano que você está vendo esse vídeo. Mas dentro do ChatGPT, muito de toda a engine dele, do jeito que ele foi construído, é muito a ver com machine learning. Tem muito desse aprendizado autônomo. E o problema disso é que quando você tem uma inteligência artificial dessa, é que você realmente fica meio imprevisível, certo? Eventualmente pode ficar, né? Hoje o ChatGPT, OpenAI e tal, ele tá ali bem cercado de seguranças e tal, de algoritmos e tal, que não deixam ele sair da linha, mas os caras sabem que, assim, eu já ouvi falar sobre questões ali no ambiente mais puro dele ali, que fala umas loucuras. Aliás, a gente sempre vê notícias disso daí. Se eu não me engano, inclusive, teve um rapaz há uns 3, 4 meses atrás, da Google, fazendo algum teste, fazendo aquele teste de Turing com a inteligência artificial lá da Google, que eu acho que é essa Bard, não sei se é exatamente essa mesmo, e ele não gostou do que ele viu, das respostas e tal, ficou meio imprevisível. Então, assim, o problema é esse. O problema é como as inteligências artificiais estão sendo construídas, como elas estão sendo evoluídas. Porque, vamos lá, gente, é óbvio que se você usa muito desse conceito de aprendizado de máquina, que quanto mais informações você vai dando, mais inteligente aquele dispositivo e aquela máquina vai ficando, é mais fácil, só que também é mais generalizado. Você não tem controle como ele vai construindo aquilo. Vocês querem um exemplo? Eu vi, não faz muito tempo, um artigo e um vídeo, inclusive, muito legal, sobre um machine learning que criaram para detectar células cancerígenas. Olha que bacana, né? Identificar e endereçá-las para que elas possam ser destruídas, curadas ali, para que você remova câncer das pessoas. Isso é muito legal, né? Olha a tecnologia aí curando doença, curando uma das maiores doenças que a gente tem aí da história, né, mais importantes. Só que qual que era o problema ali? Eles chamaram aquilo, que é o que eles sempre chamam de uma black box. E o que é uma black box? É uma caixa preta. O que significa? Os caras não sabem como aquela inteligência artificial ali chegou naquela capacidade. Porque ela foi pegando muitas informações, foi montando tudo aquilo. Então eles não têm o controle exatamente. E quando se trata, por exemplo, de saúde, é um pouco preocupante, né? Se a gente for falar. Se a gente for pensar mesmo, né? É um pouco preocupante. E quando a gente começa a pensar em vários outros aspectos da vida, é claro que é meio preocupante. Tudo bem, a gente tá vendo, mas a gente tá vendo que tá tendo um padrão de comportamento, sempre assim, sempre assado, até não ter mais, né? Essa que é a questão. Até chegar a um ponto que acumulou tal porção de informação e, de repente, começou a agir diferente. Tem um seriado acho que é um seriado, é um filme da série aí do Star Trek, mais antigo. Quem é os mais nerdão, mais antigo, eu esqueci qual que é o nome do filme do Star Trek, mas é lá com o William Shatner e tal. O William Shatner, né? Acho que é o William Shatner, que é o Capitão Kirk, né? Que os caras fazem, eles meio que preveem isso com a Voyager. Não sei se é a Voyager 1 ou a Voyager 2. A Voyager são aquelas sondas que a gente mandou ali na década de 70 para o espaço, para saírem do sistema solar e tal, e elas vão continuar viajando pro resto da vida. Elas têm informações ali da Terra, uma coisa. O Carl Sagan fez umas paradas muito legal também. Tem um disco de ouro, se eu não me engano, com informações, todas as línguas, as pessoas, várias coisas sobre a Terra, ou seja, endereço, tudo, só os caras pegar lá, vir e já vinham atacar nós aqui. É brincadeira. Não sou desse tipo pessimista. Mas, o que é ali no Star Trek? Eles meio que, como o Star Trek é a Terra lá, vários anos na frente, vários séculos na frente, eles preveem que a Voyager foi colhendo tanta informação, se eu não me engano, acho que foi isso, que ela fica consciente em algum momento. E vira uma inteligência artificial extremamente poderosa e má, saca? E a mesma coisa, é esse conceito, né? Esse conceito tá aí, inclusive, gente, desde sempre, de inteligência artificial ficar ruim. Primeiro porque vende bem em cinema. Eu odeio, toda hora os caras pegam um tema legal e transformam em terror. Então, primeiro porque vende bem, mas segundo porque tem um certo sentido. Na verdade, é que o ser humano tem tanto medo de como ele é, que ele sempre prevê, né, que, uma inteligência artificial, se ela ficar tão inteligente quanto a gente, ou mais, ela vai entender que a gente é um problema. Aliás, no Matrix, o agente Smith, ele fala exatamente isso, né? A gente descobriu que o ser humano não é um mamífero. Vocês são como um vírus. E a gente teve que aniquilar vocês, né? É a mesma coisa. Então, esse conceito
de que a inteligência artificial pode desenvolver de uma maneira e aí ser muito perigosa para o ser humano, ele é plausível, porque a gente não sabe como uma inteligência artificial vai ver a nossa presença no planeta Terra. E a gente, como a gente, assim, no momento que ela se tornar tão inteligente quanto a gente, ou mais, né? Porque a gente nunca lidou com um ser, pelo menos até onde a gente saiba, em massa, mais inteligente que nós, né? Agora, a gente tem medo. Como seria a avaliação, né? Porque, olha, é só ver até o nosso próprio comportamento com seres menos inteligentes que a gente, né? Mas eu não tô aqui, né, pra poder ficar dando lição de moral nessas coisas e tal, porque eu sei que a vida humana é complicada e a gente tem nossos instintos, tem as coisas, então não vou entrar nesse mérito, mas realmente o ser humano tem esse medo e esse medo é plausível. E, dependendo da forma como as inteligências artificiais se desenvolvem, sem controle, pode virar um problema. E qual que é outro problema também em relação a uma inteligência artificial, né, muito mais inteligente que a gente? É porque ela pode ser onipresente, né? Diferentemente de um ser humano super inteligente, ele sempre vai parar na limitação ali de que ele é um ser humano, né? Que se ele não tiver a capacidade de se conectar na internet ali só mentalmente, né? Por exemplo, ele já perde bastante da questão dele, ouvir a rede elétrica, né? Ele só é um cara, um bichinho inteligente andando por aí. Então você tem um certo controle ali físico sobre isso. E o problema de qualquer inteligência artificial sem controle extremamente inteligente é a capacidade, obviamente, que ela vai ter de se multiplicar, dela entrar pela internet. Todo mundo aí, os nerds, como eu, lembra ali do Era de Ultron, né, da Marvel, né, dos Avengers, do segundo filme, que é exatamente isso, né? O Ultron ali, ó, super inteligência artificial, entrou na rede, entrou na internet, se multiplica facilmente, tentou pegar códigos nucleares para explodir o mundo, enfim, criou um monte de robozinho para matar todo mundo e tal. É sempre o mesmo papo, porque tem um pouco de sentido, cara. Tem um pouco de sentido. Então, o Elon Musk, que é um cara que eu respeito muito, é um cara muito inteligente, um cara muito, desculpa a palavra, é fudido, né? Ele tá certo, né? E ele esteve ali no início do OpenAI, né? Que gerou o ChatGPT. Então, eu confio que ele tem uma noção. Ele não teria por que querer desmoralizar isso. Ele é um cara que está desenvolvendo inteligência artificial ali para SpaceX, na Tesla, só que o conceito dele de inteligência artificial é outro. É uma inteligência artificial que ela pode ser até menos capaz no momento, mas ela é muito mais controlada, é muito mais controlável. Por quê? Porque a forma que ela está sendo programada não é exatamente só ali no aprendizado de máquina, e sim com configuração, e sim com lógica, e sim com muita programação, onde você vai ter o controle total, né? Uma coisa meio Robocop, né? Quem é mais antigo lembra do Robocop. O Robocop, ele... os caras que criaram, que era a OCP, né? O Robocop não conseguia... O Robocop conseguia fazer tudo, mas se ele fosse lá fazer mal para os caras da OCP, ele não conseguia. Porque na programação dele tava lá, não dava. Porque ele tinha essa programação que proibia, né? Não dava para dar um override nessa... né? Não dava para subscrever nessa função, sabe? Enfim, outro exemplo meio bobinho, mas quem já viu o filme vai entender. Então, assim, a questão toda é desenvolver uma inteligência artificial que seja muito mais com base em código, muito mais complexo de se fazer, com certeza, porque imagina a quantidade de coisas que você precisa fazer, né, e codificar, mas de forma que você aí, de fato, que você tenha um pedaço de machine learning, só que controlável, em alguns aspectos em que aquilo não tem como muito sair do controle, saca? É muito importante isso daí. E pensando na inteligência artificial enquanto um gadget, né? Enquanto um dispositivo que auxilia o ser humano, né? Não precisa ser algo porque a gente tá sempre pensando aqui, a gente quer todo mundo quer encontrar os ET, muita gente pelo menos que quer encontrar ET, se interessa muito por, cara, o que será que esses caras fizeram? Como eles fizeram? Coisas que a gente não conseguiu inventar, coisas que a gente não conseguiu pensar ainda. Então, quando a gente pensa numa inteligência artificial, é óbvio que a gente pensa nisso também, nessa ajuda de a gente evoluir rápido e tal. Só que dependendo de como você fizer isso, ao mesmo tempo que essa capacidade de nos ajudar de maneira substancial, rápida, por exemplo, para exploração espacial, motores de dobra, velocidade da luz, buraco de minhoca, não sei o que, vem a outra capacidade também de aniquilação, que não é impossível de se pensar. Então, eu acho que quando o Elon Musk fala sobre isso, ou qualquer um que pensou seriamente sobre o assunto,
Não é que acha que a inteligência artificial vai ser necessariamente má. Acho que nem tem esse conceito de maldade, né? Mas, cara, se ela é imprevisível no ponto de vista de pensamento, e a partir do momento que ela pensa mais que a gente, e é mais capaz que a gente, ela já passa a se tornar imprevisível, porque se fosse previsível a gente seria tão inteligente quanto ela, ou mais, você tem que ficar com medo, porque uma vez que você tem um ser mais inteligente que você ali, se ele decidir que você já era, você já era. E aí? Não vai sobrar ninguém pra contar a história. Vai sobrar ali o John Connor e uns 3 gabiadores gato pingado ali pra poder lutar contra. E depois que você toma um pau, imagina, no mundo todo, sobra uma meia dúzia de gato pingado, a gente com menos recurso ainda do que a gente tem agora. Como é possível? Não vai ter jeito, né? Eu sei que parece muito ficcional, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Pandemia também era bastante ficcional, né? Ninguém nem lembrava da última pandemia, porque faz 100 e poucos anos atrás, e de repente a gente foi atingido por uma pandemia. Tudo parado aí 2, 3 anos, um saco, muita gente morrendo. E isso deixou de ser filme de ficção. Então, acho que inteligência artificial também pode acontecer isso. A gente tem que começar a levar a sério algumas coisas, né? Então, eu levo a sério. Eu gosto muito de inteligência artificial, mas acho que a gente também tem que ficar ligado de como as coisas são desenvolvidas, porque se a gente perder o controle, a gente precisa perder o controle uma vez só, talvez, né? E isso é importante que a gente tenha noção. Então eu concordo com o Elon Musk. Ele até deu um nome no Twitter outro dia do tipo de inteligência artificial, que era qualquer gerada, generated, uma coisa assim. Que ele estava meio que subtipando, assim, subcategorizando qual a inteligência artificial que ele é a favor. Que é essa que a gente tem controle. Que é essa que a gente gera com porções de código e tal. Que é essa que a gente gera para nos auxiliar de maneira controlada, saca? De maneira controlada. E é importante isso, né? Gente, olha, eu sou uma pessoa que trabalha com software, muitos que acompanham aqui, que já assistem meu canal e tal. Meu canal, o youtuber falando agora, né? Até parece. Também trabalham com software, entendem isso daí. Software é um pedacinho sempre de inteligência artificial, né? É uma automação. É algo que, em alguma instância, em algum nível, a gente não tá... como é que eu vou dizer? A gente não está mais fazendo manualmente ou por nós mesmos e estamos relegando isso a uma máquina. Só que, você vê, é um programa codificado, programado, né? Para algo mais específico e tal. Então, assim, eu não acho muito bom também a gente fugir tanto disso, tá? Bom, eu tô gravando uma série de vídeos em relação a isso. Devo gravar um vídeo logo mais. Se eu já tiver gravado, ele tá aqui no card, vocês pegam aí. Quero gravar um vídeo sobre a capacidade que essas inteligências artificiais têm hoje de acabar com o emprego, com o seu emprego, com o meu emprego, com o emprego de um monte de gente. Vocês vão ver minha opinião nesse vídeo aí, beleza? O que eu acho. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Desculpa o vídeo longo, espero que vocês tenham curtido. Tchau, gente. Até a próxima. Até daqui 350 mil anos. Falou.